Então, essa aqui é a segunda conversa das trajetórias em diálogo, né, Portfólio para Artistas, que faz parte das ações do sétimo prêmio EDP nas Artes, né, patrocinado pelo Instituto EDP e realizado pelo Instituto Tomotac, né, nossa sétima edição. Essa atividade de discussão de portfólio, originalmente, ela ocorreria em três cidades diferentes aqui, né, no Brasil. Seriam Vitória, São José dos Campos e Fortaleza. Com esse contexto de coronavírus, infelizmente, não poderá acontecer as viagens, mas agora a gente vai fazer aqui uma série de diálogos, né, sobre o portfólio. O diálogo anterior foi com a Luísa Malmaceda, curadora assistente do Instituto Homeotac, e que foi jurada da última edição do Prêmio EDP. E hoje eu converso com a Carla Chaim, que foi a premiada da primeira edição do Prêmio EDP 2009, né, Carla? Isso, 2009 já. Vou deixar a Carla se apresentar, né? Eu só me apresentando rapidamente, para quem não estava na semana passada. Eu sou Theo Monteiro, curador associado, curador assistente do Instituto Homeotac, e estou esse ano aí também trabalhando no Prêmio EDP, no júri e na curadoria, e agora eu vou deixar a Carla se apresentar, que acho que ninguém melhor do que ela mesma para fazê-lo. Carla. Tudo bem, Theo? Primeiro eu queria agradecer o Theo e o Tomiotaki por fazer essa live, que eu acho de extrema importância, principalmente para jovem artista e que quer concorrer ao Prêmio EDP. E também a todos vocês que estão assistindo, depois a conversa deve ficar gravada, vocês vão poder tomar mais notas, tentar conversar um pouco mais com a gente, tirar as dúvidas. A gente também está aberto a diálogos aqui também, quem quiser mandar uma conversa. Bom, como o Theo disse, em 2009 eu fui a premiada do primeiro prêmio do EDP, né, do EDP nas artes, no Tomiotaki. E já tinha feito, né? Fiz artes plásticas, fiz na FAAP, me formei em 2004, depois eu fiz História da Arte, também na FAAP, me formei em 2007, e a partir daí, 2008, que eu acho que eu tive o primeiro trabalho, assim, que foi, digamos assim, que eu achei que eu tinha uma poética para ser discutida, para ser, é, sei lá, para discorrer aí ao longo do tempo, né? Então foi a partir desse tempo, né, o prêmio do Tomi, quando eu mandei um projeto, mandei um portfólio junto, mas mandei um projeto, e foi super bacana de ter a possibilidade de participar do Tomiotaki com toda a produção, né, um espaço expositivo muito generoso que a gente tem aqui em São Paulo também, depois de ter participado de alguns outros salões de arte, editais e tal. E desde então que eu venho desenvolvendo minha prática artística. Em março, né, Theo, a gente fez uma conversa lá no Tomiotaki sobre carreira de artista, sobre essa trajetória de artista, né, que eu até prefiro chamar de trajetória mesmo do que de carreira, apesar de ser carreira, apesar de ser escritório, né, aquela bater ponto, estar todo dia trabalhando e tal. Então, desde então que eu venho mandando para editais, desde então não, né? Muito antes, mas é um ponto muito importante no Brasil que a gente tem desses salões de arte, seja de espaços institucionais, como o Tomiotaki, museus tal, quanto de prefeitura, salões, né, de Piracicaba, de Santo André, da Praia Grande, Ubatuba, tem um monte de edital. E eu acho que é muito importante para o artista não só passar no edital, mas ter o seu trabalho visto, né, por outras pessoas, pelo público, por outros artistas, pelo júri, ver o seu próprio trabalho. E por isso que essa fala é muito importante. Eu acabei ultimamente também falando muito sobre portfólio, porque é uma prática que eu não tive, a maioria das pessoas com quem eu tenho tido contato também não tiveram na faculdade, e para o trabalho ser bem olhado, ele tem que estar bem mostrado. Então, acho que é sobre isso que a gente vai, antes do que falar do meu trabalho, claro que eu vou acabar colocando ele num diálogo de como a gente trabalha o portfólio e tal, mas acho que é uma conversa um pouco mais técnica, né, Theo, sobre como apresentar o trabalho, né?
E nesse ponto, né, acho que o seu trabalho ele é bem interessante, porque a gente recebeu muitos comentários das perguntas mesmo, né, de como que eu defino o meu trabalho, se é uma pintura, uma escultura, uma instalação. Acho que o seu trabalho ele também é um trabalho que não dá para enquadrá-lo numa categoria só, né? Uhum. Isso é uma coisa que, enfim, às vezes aflige muitos artistas jovens, né, que ficam em dúvida, né? Como é que eu defino meu trabalho num portfólio, né? Tem um pouco de espaço, como é que faz? E nesse sentido, acho que seria legal você contar um pouco, né, da sua experiência, né? Você tem um trabalho aí totalmente próprio, né? Como é que foi para você essa questão do portfólio, justamente, né? Você que pegou justamente a primeira edição do prêmio também, né? Como é que isso É, se deu? eu aprendi a fazer portfólio um pouco na marra e um pouco nos grupos de estudo que eu frequentava, né? Principalmente o Ateliê Fidalga, que a gente trocava, a Sandra Cinto e o Albano Afonso já eram, né, já eram na época artistas super consagrados. Então foi muito importante assim essa troca de mostrar para o outro o trabalho, né? Acho que quando a gente tem um portfólio que ele é bem apresentado, a gente acaba definindo o trabalho em primeiro lugar, né? A parte de fazer o portfólio já é muito importante nessa questão de fechar o trabalho no conceito, numa apresentação. Claro que isso depois pode ser alterado, né? Alguns projetos, ou depois você resolve que tem título, resolve mudar o título, resolve reconstruir o trabalho, reconfigurar ele. Mas essa formação foi depois de eu também ter um pouco é, alguns trabalhos que eu achava que poderiam ser quase que formatados, assim, numa imagem e colocado uma legenda, assim. Então, isso a gente também trabalha muito com os jovens artistas e parece que tem um Acho que programa deu de... aqui. Oi? Né, deu uma travada na sua imagem, mas agora já voltou. Voltou? E eu acho que o portfólio ele acaba sendo uma coisa super fluida e orgânica, cada vez crescendo mais, cada vez sendo adaptado para um edital ou para o outro. Então, é uma coisa parece que é um organismo em permanente mutação, mas que as células dele precisam ser completas e bem estruturadas para formar novas células, assim. Acho que você Hum. define de uma maneira interessante aí, vamos dizer. É, eu até tenho um documento aqui que eu vou até um pouco seguir, que ele, por exemplo, depois da conversa, né? Isso no dia a dia com os meus grupos de acompanhamento e tal, mas na conversa, depois da conversa que a gente teve no EDP, foi muito importante as conversas, as perguntas que vieram depois, né? Ah, eu quero mandar para o EDP, como que eu faço? Eu falava assim, tem o edital, né? O edital tem um formato de portfólio que dá para seguir bem, ele é super bem feito, até queria elogiar vocês também. E eu acho importante, assim, até peguei, acho que umas 3 pessoas para depois falar de portfólio, assim, aí conversando com o Felipe, do Tomi, eu falei, é muito importante, assim, não só falar que precisa ter um portfólio, mas de fato tentar falar o que precisa ter nesse portfólio e qual que é a formatação que ele precisa ter. Isso eu acho que é muito importante também, que às vezes a gente fala de um portfólio, fala de um portfólio, fala de um portfólio, só que às vezes ele é mal formatado, não é tão objetivo, não é tão claro, não é tão bem editado também, porque tem uma coisa de edição, dependendo de onde você vai, para onde você vai mandar, você manda uns trabalhos, dependendo se é projeto, você manda de um outro jeito. Então, queria me apegar hoje justamente também em como fazer isso, né? Por exemplo, ficha técnica. Quais informações que tem que ter numa ficha técnica? A gente lá no grupo fez uma musiquinha para decorar essa sequência, assim, porque parece que não, mas ela é muito importante no portfólio, né? Como é que ela está posicionada, como que ela está colocada diante do trabalho, né? Posicionada assim. E uma coisa também que eu vi muito em júri é às vezes o trabalho ser super legal, só que ele tá mal explicado, tá mal apresentado. Então isso acaba até depondo contra, assim, porque a gente se dedica muito para fazer o trabalho e às vezes não sabe como
mostrar ele, né, no portfólio principalmente, não ao vivo, né? Ao vivo já é um pouco diferente, mas como fazer ele ser muito legal, muito, né, criar uma potência de fato assim pertinente no trabalho. Então, é uma dúvida constante, é um assunto super é, difícil e até pra gente que é artista é um pouco chato, assim, porque às vezes a gente quer ficar no ateliê, quer desenhar, quer pintar, quer fazer as coisas e só que tem uma parte que quer trabalhar essa comunicação, né? Como é que a gente quer apresentar o nosso trabalho para o mundo? E aí é um outro trabalho, é uma outra parte que a gente tem que pensar, tem que se concentrar, senão a gente vai acabar sendo mal mostrado e mal visto, assim, né? Não do jeito que a gente quer ser visto ou como comunicável, né? Não é nem ser visto, é comunicável, assim. Você tem conta, né? Importante, acho que do portfólio antes de tudo, né? Antes de ser uma apanhada do teu trabalho, é ele ser claro, né? É ele É, trazer, sistematizar mais ou menos qual que é a ideia do seu trabalho. Não precisa trazer necessariamente toda a sua produção ou todo o seu processo, mas deixar claro como é que opera, né? Como é que o artista opera, ainda mais porque num EDP a gente lida muitas vezes com artistas mais jovens, né? Que não têm, enfim, não tem um trabalho tão constante ou não tem uhum. condições de atender o mesmo grupo de estudos. Então, é legal trazer mais ou menos ele ser ao mesmo tempo que sucinto, né? Para não ficar uma coisa tão que às vezes até se perde um pouco na quantidade de coisa que fez ou na ausência, nem de ser uma coisa clara, uma coisa direta mesmo, trazer com que a ideia, né, e o que melhor representa a sua ideia esteja representado, né, no trabalho, né? Uhum. Isso é muito importante, assim, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, o portfólio não é um trabalho, não é mais uma obra do artista. O portfólio é um documento. Então, ele precisa ter uma... Claro que quando a gente é jovem artista, as imagens são feitas com a nossa própria câmera ou a câmera do colega, né? A gente não tem... nem depois também não tem, assim, dinheiro para ficar pagando fotógrafo para fotografar trabalho, né? Uma coisa, assim, bem realista, assim. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E uma coisa legal também é mostrar, por exemplo, para algum outro amigo, para ver se dá para entender o trabalho vendo a imagem, para ver se dá para entender o portfólio, se a sequência das imagens que foram escolhidas fazem sentido. Às vezes é melhor um portfólio. Eu mesma já tive que fazer, no passado, por exemplo, um portfólio com 10 imagens. Só que meu portfólio das obras selecionadas tem cento e poucas imagens de trabalho. E não tem todas, né? Tem só algumas mais de exposição, algumas vistas gerais, alguns trabalhos pontuais de alguma outra série e tal. E assim, eu fui cortando, 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 cortando. Quando chega em 10 imagens, é assim, é o creme de la creme. É você conseguir em 10 imagens falar tudo que você é e tudo que você fez. Então, isso é o mais difícil, que é a parte da edição. Eu acho que até quando a gente vai fazer, por exemplo, vai fazer uma sessão de foto, vai fotografar, vai fazer uma foto performance. Eu, por exemplo, eu faço 80 para escolher 3. Então, assim, um portfólio, dependendo, por exemplo, para o EDP, você vai querer montar um projeto novo, aproveitando que é um lugar que você tem espaço, né, físico para apresentar, você quer apresentar um trabalho novo. Então, ele vai, o portfólio, as imagens selecionadas vão um pouco dialogar com os trabalhos que você vai colocar no prêmio, né? Porque você pode inscrever 3 obras, 3 projetos, e aí depois você manda um portfólio. Uma coisa que eu falo também, por exemplo, para os salões que não pedem portfólio, fala assim, manda 3 imagens. Eu falo, manda um portfólio, manda 10 imagens. Põe lá e imprime, ou coloca escondido no pendrive o portfólio, escreve portfólio, obras selecionadas, e manda, porque para o júri é muito gostoso acompanhar um pouco dos outros trabalhos do artista, né? Já vi em júri, por exemplo, que o trabalho que é selecionado, ele está no portfólio, não está nas 3 obras principais, né? Isso é difícil acontecer, mas às vezes acontece. E o portfólio tem que conversar um pouco com essas imagens das obras que você está mandando, né?
Então, eu acho importante contar uma história. Assim, quase que a gente tem que, nesse caso, convencer o júri que aquele trabalho é legal, que aquele trabalho tem potência, que aquele trabalho merece ser escolhido para o júri, para o salão, né, para o prêmio. Então, como fazer isso, né? Lembrar, eu sempre gosto de falar é, que o portfólio é um documento, então ele precisa ser objetivo, sucinto e ter as informações necessárias e só, praticamente, né? Tem que mandar, claro, ficha de inscrição, que deve pedir, alguns materiais que pedem, mas não usar uma fonte. Posso entrar nos detalhes mais técnicos, assim, então? Por Que, favor, faz muito que, bem, inclusive. mesmo assim, quando a gente fala de portfólio, e aí, quem é o portfólio, né? Que cara que ele tem que ter? Claro que isso é uma sugestão minha, né, do grupo que eu trabalho, e não é assim, lei para todo mundo. Apesar de eu também. Depois eu posso disponibilizar para o Tomi, ele compartilha com vocês. Há 2 anos atrás, eu participei da feitura do Guia do Artista Visual, que foi publicado pelo MENC, pela Unesco. E lá são, assim, páginas e páginas que partem de. É um guia desde como fazer portfólio até como exportar seu trabalho, como vender para fora. É uma coisa bem completa tanto para o artista quanto para a galerista, para qualquer um do circuito das artes. E, por exemplo, portfólio. Portfólio é um documento. Então, a gente vai apresentar o quê? Vai apresentar as obras que a gente acha que faz sentido naquela narrativa, naquele tempo e espaço, vamos colocar assim. O portfólio é bom, por exemplo, não colocar uma fonte muito grande, preta, assim, que eu gosto de colocar um pouco cinzinha para ela não tirar a atenção da imagem, por exemplo, né? Se você tem uma foto de um desenho em cima e um texto com uma fonte grande e 100% negrito e tal, acaba chamando mais atenção para o texto do que para a imagem em si. Então eu gosto de deixar uma coisa mais discreta e mais delicada embaixo, assim. Até porque é só uma ficha técnica, né? E, por exemplo, eu gosto bastante do formato horizontal, que eu acho que fica complicado se a gente fizer assim, um formato para quem vai ver no computador, um formato para quem vai imprimir, um formato. Talvez o trabalho do artista fique melhor no formato vertical. Então, usa o formato vertical. Eu acho que só tem que colocar, definir bem assim para não virar uma bagunça. E assim, a imagem sempre, a ficha técnica sempre em relação à imagem. Se o trabalho é vertical, colocar a imagem embaixo do trabalho, sempre na parte de baixo do trabalho também, para a gente não ficar girando folha assim. E uma dica bem importante que eu dou também para quem vai fazer qualquer tipo de edital, né? É colocar, não encadernar, eu não sei o padrão que o Tommy usa, mas, por exemplo. Rapidamente, né, tem um É, documento, né, no site que explica mais ou menos também a ideia do nosso portfólio. Só mais um parênteses também. por A favor. gente vai reabrir no final da live também a caixa de perguntas para vocês tirarem dúvidas, que ficarem, enfim. Só tirei porque os comentários estavam vindo justamente na cara da Carla e prejudicando a Eu não visibilidade. tava conseguindo ver direito. Mas mandem as perguntas também, porque às vezes tem umas perguntas super objetivas assim que a gente às vezes esquece de falar, né? Por exemplo, As inscrições elas foram prorrogadas até o dia 8 de maio. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveitem que tem até 8 de maio, aí temos mais alguns dias. Pode isso, continuar. gente, vale a pena, viu? Se inscrevam porque, por exemplo, se você se inscrever e você não for selecionado, o júri viu o seu trabalho. Então já são mais pessoas que viram o seu trabalho. E esse júri é especializado, eles vão estar em outros salões, eles vão estar no circuito das artes. Então, o bacana é que as pessoas vejam o seu trabalho. Então, tem que aplicar. Eu colocava tem uma artista, até o Marcelo Amorim gosta de citar, que ela falava assim: Nossa, você entrou em 10 editais, você entrou em todos os editais esse ano? Aí ela falou assim: Não entrei em todos, entrei em 10 editais. Sabia que existem 62 editais? Assim, ela manda para tantos que ela entrou em alguns, sabe? Mas tem muito essa
crise, assim, né? A gente tem que saber receber o não e saber que o não é porque o trabalho é ruim ou não está bem mostrado, às vezes não encaixa naquele momento com os outros trabalhos, com o júri, com o salão, às vezes não é sobre o trabalho, às vezes é uma coisa maior, assim. Isso é um pouco, eu como artista posso falar, porque é meio frustrante, às vezes, você receber ou não. Mas depois você acostuma e vai seguindo em frente, assim. E acho que às vezes o não é nem uma porta que se fecha, pelo contrário, né? Porque a gente tem aí um limite, né? Temos 10 artistas finalistas, né? Então, às vezes, tem um que também é bom e poderia estar lá, mas teve que fazer um recorte, o gargalo. E é o que você Uhum. bem lembrou, que eu acho muito importante, né? O seu trabalho é visto pelo júri, né? Então você fica de alguma maneira conhecido ali, você pode não entrar eventualmente, mas alguém achar legal, daí conversar com você depois. Ou Uhum. enfim, você está no circuito, né? Seu trabalho está sendo visto e você vai poder tentar outras vezes e conseguir contato, né? Que é uma coisa importante também, né? Você conhecer o júri, você conhecer, enfim, o júri conhecer seu trabalho, eventualmente alguma coisa. Enfim, são portas que se abrem, né? Que é um pouco a ideia desse prêmio, né? Um prêmio formativo, né? É. Não é tipo, não foi, fechou, acabou, você perdeu. Não, pelo contrário, é uma porta que está se abrindo, são possibilidades do seu trabalho estar sendo visto, de você também aperfeiçoar seu trabalho, né? Você enriquecer ali, que é até legal a ideia que você traz, né? De, às vezes, até incluir 10 imagens, né, do seu trabalho, de trabalhos que você fez, mesmo que não seja necessariamente aqueles que você pensou em colocar, para justamente você abrir caminhos para o júri. O júri, de repente, achou legal uma coisa que você fez e ignorou, não achou que tinha a ver, daí você conversa e vê que não, que pode explorar. E são caminhos que vão se abrindo, né? Acho que esse... A Carla até pode falar um pouco da vivência dela, porque ela, enfim, foi alguém que participou aí efetivamente como artista, né? E de pensar também, por exemplo, 2009, eu não sei se eu tinha tantos trabalhos assim, né? Não sei, não lembro o que que eu mandei de portfólio, assim, eu não sei, provavelmente não devia ter 10 bons trabalhos com 10 boas imagens no portfólio, né? Mas a gente tem que, por mais que sejam poucos, ou seja o que a gente tem mesmo, né? Porque isso é o legal do prêmio é aquele para jovem artista. E a gente também não pode esperar do jovem artista que tenha uma super carreira, que tenha, né, milhões, um currículo super completo, internacional, que tenha um trabalho super bem fotografados, tal. Então, isso tudo o prêmio leva em consideração também. E acho que isso é muito importante essa conversa que a gente está tendo hoje, que o Theo já teve com a Luiz, que vai ter semana que vem, né? Com o Elilson também. É muito importante para a gente conseguir formatar uma discussão de prática para começar a comunicar melhor sobre o nosso trabalho, né? E, por exemplo, eu coloquei assim o que deve ter num bom portfólio e o que não deve ter. O que deve ter num bom portfólio. Até a Luiz comentou também de colocar uma mini bio, né? Uma mini bio, às vezes é muito difícil. A mini bio e um parágrafozinho de release, eles podem se confundir muito porque, por exemplo, a mini bio, assim, é onde você nasceu, quais são um pouco da sua prática, né? Carla Chain trabalha muito com desenho, fotografia e vídeo, como é que usa um pouquinho do trabalho e depois um pouco a exposição que já participou, a residência que já fez, tal um parágrafozinho, assim. Se eu sempre falo assim, se não fez alguma exposição muito significativa, coloca a exposição na casa do colega, coloca a exposição na casa da pizzaria, porque são também algumas experiências que fazem a gente ter um pouco de vivência, né? Aonde quer que seja que a gente mostre o nosso trabalho, é um degrau que a gente vai subindo, né? As fotos em boa qualidade, o que eu falei, não precisa ser de fotógrafo, mas é assim, você tira uma foto com seu celular, com a câmera do amigo, vê se seu amigo consegue dar uma tratadinha, ou tenta colocar, acender todas as luzes da sala, né? Eu tô num quarto que quando eu coloquei o lustre, eu coloquei um bem forte, bem fotográfico, para eu conseguir fotografar os trabalhos aqui em casa. Então, capricha numa boa iluminação, que é relativamente em conta. Se faz, né, tenta pegar um foco, tenta manter uma luz igual em todos. Tem uns tutoriaizinhos também no YouTube que são fáceis de
fotografar objeto, por exemplo, né, que é mais comum do que fotografar obra de arte. Então eles dão umas dicas assim. Eu também sou péssima fotógrafa, mas a gente vai se virando, né, com as ferramentas que a gente tem. Ficha técnica completa. Isso é importante. Eu vou até depois entrar na ficha técnica, o que eu acho que tem que ter nessa ficha técnica. A imagem, por exemplo, se for de uma exposição, indicar o local e a data, se for vista geral, porque às vezes é legal a gente ver o trabalho no espaço, né? Às vezes uma pintura de 3 metros por 1,5, é legal de repente ver ela no espaço. Também uma coisa que eu faço é dar uma forjadinha. Por exemplo, tem algum amigo com uma garagem grande, leva o trabalho lá e fotografa, faz você passando na frente, assim, que aí você consegue ter uma foto de escala. E às vezes essa potência tá na escala também, né? Então, pensar assim, como que eu vou fotografar esse trabalho de um jeito que ele seja bem visto, assim, bem comunicável, né? Por exemplo, se o trabalho não existir, né, no caso do DP, imagina que muitas pessoas mandam projeto, né? Eu lembro que eu mandei um projeto. Por exemplo, o meu projeto, eu queria pegar uma máquina de eletrocardiograma e ficar lá no Tomi fazendo alguns exercícios e transformando esses eletrocardiogramas em desenho. Impossível comprar uma máquina de eletrocardiograma, inclusive porque quando eu fiz as experiências, eu fui no hospital da Beneficência, que é um hospital antigo e tem aparelhos antigos. Então eles usavam a caneta, o eletrocardiograma, né, a máquina, usava a canetinha de desenhar. Todos os outros lugares que eu fui depois para tentar conseguir fazer mais exames, eles já eram digitais, então já não tinha aquela canetinha desenhando, né? Ele era só uma percepção era uma imagem digital que não me interessava na época. E aí eu adaptei todo o projeto, fiz todos os eletrocardiogramas possíveis e acabou resultando numa instalação que tinham 5 vídeos, tinha uma estrutura, tinha o som. Foi adaptado para o lugar e porque eu consegui também que o projeto fosse selecionado. Então é uma coisa assim, os projetos, se for bem detalhado, bem escrito, chama atenção, né? Chama a atenção do público. E uma coisa que é legal também é que a gente consegue depois, lógico, né? O júri vai acompanhar, os curadores vão acompanhar os artistas nesse processo e tal. E tem uma coisa também do espaço, né? De repente ele não precisa ser 3 metros por 4, ele pode ter 5 por 8 de pé direito, né? Então, é uma coisa assim que também é legal de pensar assim no processo, né, da escolha desse júri. Aí, coisas que não devem ter num bom portfólio. Às vezes é mais fácil a gente saber o que não ter do que o que ter, né? O que não ter, o currículo maior do que uma página. São mais de 300, 400 portfólios. Ninguém vai ter tempo de olhar um currículo de 4 páginas. Um jovem artista, eu acho que o meu deve ter 3 páginas, assim, hoje. Seleciona as principais, deixa, assim, bem selecionados, assim, os artigos, né? As exposições, os prêmios e tal. Por exemplo, trabalhos que não sejam de arte. Se você tiver outro trabalho, tenta se editar para esse edital de artes plásticas, ter trabalhos de artes plásticas, né, de artes visuais que vão dialogar ou ter uma narrativa própria do trabalho que você está escrevendo. Por exemplo, texto crítico do próprio artista. É legal ter texto? Mas não precisa ser um texto crítico, super filosófico, super poético. O bom do artista é quando a gente fala do trabalho do jeito que ele é, do jeito que a gente cria. Então, é gostoso ler um texto de artista? É muito perigoso e muito difícil fazer esse texto, então tem que elaborar, dá para os colegas lerem, dá para todo mundo ler. E menos é mais. Então, vamos falar no texto sobre o que você está fazendo, né? Se você dobra papel, fala que você dobra o papel. Não fala. Outro dia eu estava caminhando na rua e tropecei e acabei pisando no papel e ele se dobrou. Pode ter essas inserções mais poéticas? Pode, mas cuidado com elas.
É muito gostoso ler um texto quando o artista fala do processo e não ficar filosofando dentro da cabeça dele, assim. Vão ter lugares para isso também. Então vamos. Cada coisa a gente coloca num lugar. É, por exemplo, os trabalhos que já não estão disponíveis, de repente coloca no portfólio, mas cuidado para não colocar assim coleções, citar coleções particulares, por exemplo, se a coleção é particular é porque o colecionador não gosta de aparecer ou não tem por que aparecer, então não coloca o nome dele lá. Se for uma coleção pública, aí acho bacana, inclusive no seu CV coloca lá coleções públicas. Aí você coloca todos os lugares, coleções, colecionadores ou museus, instituições que vocês têm ou ganharam prêmios em outros salões. Aí pode colocar também. Uma coisa que pediam muito, lembrando que o do Tomi não, mas tem muitos outros editais que foram feitos há 10 anos, 20 anos atrás. Então, tem alguns que pedem clipping, catálogo, livro, flyer. Geralmente não precisa. Esse material, assim, não dá tempo do júri olhar, né? Por mais que um salão seja pequeno, tenha 100 inscrições, não dá tempo dele ver um clipping, dele ver um catálogo de um artista. Se for muito legal, assim, se você achar que é um livrinho que você publicou, aí pode mandar mais flyer, convite de exposição, vai estar lá no CV, no seu currículo, que você fez aquela exposição. Então é mais fácil o júri olhar para lá do que pro papel, né, que você vai enviar junto também. Ah, e a conversa do Elilson é essa quinta-feira também, não percam que o performer, ele vai falar eu até quero ver também, porque em performance é difícil, né? Eu não tenho performance no portfólio, mas é uma coisa complicada de fazer também. Quer dizer, complicada só porque a gente não conhece também, né? E, por exemplo, queria só colocar aqui, anotem, porque ordem da ficha técnica. Isso é uma coisa que eu até brinco, porque às vezes a gente. Por exemplo, eu geralmente gosto de mandar o portfólio em folhas soltas. Por quê? Porque o júri vai pegar aquelas 10 imagens e vai colocar todas em cima da mesa, vai olhar. É muito mais gostoso para o júri olhar seu portfólio todo aberto na horizontal numa mesa do que num livro, num catálogo, assim, que tiver encadernado, com espiral, com airô. Então manda solto, coloca numa pastinha transparente, até peguei um exemplo assim, coloca numa pastinha transparente e todas as folhas e manda. Por exemplo, capa, eu acho que não precisa de capa também com imagem. Por exemplo, coloca na capa seu nome, escreve portfólio, obras selecionadas e não sei, site, se você tiver tal, mas cuidado para não florear muito. Lembra que o portfólio é um documento, não é um livro de artista, né? Então a gente tem que tomar cuidado como que a gente coloca essa coisa. E, ó, ficha técnica. Como as folhas soltas, é bom, mesmo se for impresso, por exemplo, digital, você não vai fazer uma versão para o digital e uma versão para imprimir. Então, é bom colocar o nome artístico, né, o nome do artista em todas as folhas, nome do artista, título, ano, material, dimensões e informações adicionais. Por exemplo, é uma foto de exposição, você coloca a vista geral do Prêmio EDP São Paulo, Tomiotaki. E eu gosto também eu acho que tem que colocar, por exemplo, o título do trabalho em itálico, em negrito, dar alguma diferenciação para a gente perceber que aquele é o título, né? A não ser se for sem título, não tem problema. Então, é uma ordenzinha, né? Nome do artista, título, ano, série, também tem que ter, se fizer parte de uma série, material, dimensões e informações adicionais. E uma coisa, só para completar essa parte de ficha técnica, é colocar sempre em centímetros. E, por exemplo, em artes, eu não sei porque só em artes, porque no resto do mundo é diferente, a gente coloca a altura, depois a largura, depois a profundidade. Então,
em artes visuais, coloque, por exemplo, uma pintura, ela é horizontal, ela tem 30 por 40, ela não tem 40 por 30. Isso também, às vezes, confunde o pessoal. Quer complementar alguma coisa, Théo? Eu fico falando assim, vamos Não, achei ótimo, até achei as que você foi muito perguntas, super precisa. técnica. Só vou abrir aqui a caixa de comentários para vocês poderem enviar as dúvidas de vocês, as questões que ficaram eventualmente, que estamos aqui também para respondê-los, né? Afinal, a gente falou aqui bastante, mas às vezes não contemplamos alguma coisa ou outra. Então, Obrigada. e no quesito, né? Temos aqui uma pergunta se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado por 24 horas no Instagram, depois a gente vai subir no nosso YouTube. E aqui tem uma outra pergunta, acho que a Carla, ninguém vai para responder. Qual seria as especificidades de um portfólio de instalação? Por exemplo, a instalação depende se ela foi já realizada ou ainda não. As minhas instalações, eu acho que às vezes a instalação, então, como ela já foi realizada, ela está no espaço físico. Pode ser um site específico ou pode ser uma instalação que não dependa do lugar, né, para ser exposta, enfim, ela não está vinculada diretamente à posição dela naquele espaço preciso. Então, é quase, na verdade, como se fosse uma foto de uma instalação, como se fosse uma foto de um desenho, como se fosse uma foto de uma pintura. Agora, se ela ainda não está produzida, o formato é um pouco mais de projeto. Eu gosto de fazer, por exemplo, tem instalação que eu ainda não fiz, que eu faço um projetinho. Hoje em dia eu uso o SketchUp, que tem tutorial, aprendi também no tutorial do YouTube, que é um programinha de fazer maquete virtual, que é simples de usar relativamente. Ele é um pouco bem simples, mas fácil de usar. Ou na mão. No caderninho você faz um quadradinho de parede, sobe para cima e para baixo, como se fosse um desenho de perspectiva de canto de fuga. E aí você faz a instalação. Eu acho que, por exemplo, a instalação e o projeto expositivo, às vezes a gente tem que mandar, por exemplo, um projeto expositivo de exposição. Esses desenhos espaciais, mais espaciais, eles são muito bons para a gente conseguir visualizar tamanho. Às vezes a cor nem precisa, mas a gente coloca as informações, ela vem num aspecto mais técnico, assim. Se for a instalação tem alguma instalação, por exemplo, eu tenho no meu portfólio uma que eu ainda não realizei, fiz no meu ateliê do jeito que dava. Aí eu coloco imagens como referência para a instalação X. Então vai dar para saber que tem 5 tijolos empilhados, que tem um bastão de cobre que vai do teto até esse independente do pé direito, né? Depois isso pode ser adaptado. Então ali tem uma foto que ela é referência. Então eu acho que se der para fazer uma foto no ateliê, em casa, mais ou menos, e entrar também com um desenho técnico virtual ou no papel mesmo, assim. Eu sou péssima de desenhar arquitetura, de desenhar planos e projetos arquitetônicos assim, mas um rabisquinho no caderno já faz maior diferença assim para a gente entender essa instalação. Aí eles perguntaram aqui também uma outra interessante, que é quais são as particularidades de um portfólio de desenhos e quem tem só imagens digitalizadas, escaneadas, se isso tem algum problema. Só imagens digitalizadas, escaneadas, eu imagino que seja um trabalho virtual que ainda não foi impresso. Isso não tem problema nenhum. Por exemplo, falando disso, né, independente se o trabalho vai ser depois impresso em papel algodão ou em papel de fotográfico, perolado, metalizado, tecido, ele, por exemplo, as minhas fotos, geralmente eu coloco a foto do arquivo digital, que seria o que eu imagino nessa pergunta, que seja a imagem digitalizada. Eu não imprimo a foto para tirar foto da foto na moldura para colocar no portfólio. Eu coloco a imagem digital. Então, pelo que eu entendi da pergunta, não tem problema, assim.
Agora, o que é problema, por exemplo, é se a gente manda um arquivo digital, que a gente fala que ele vai ser impresso 2 metros por 1, e ele não consegue, por qualidades técnicas, ser impresso desse tamanho, né? Ou conseguir sair da impressora, sair do mundo virtual e vir para o plano real, a não ser também que o aspecto do portfólio, por exemplo, seja uma imagem projetada numa televisão, né? Ou colocar num projeto mais virtual mesmo, assim. Mas você fez um monte de colagem, tá tudo digitalizado, pode tranquilamente colocar no portfólio. Acho que outra aqui que uma observação importante de fazer, né, que essas padronizações sugeridas pela Carla, elas não são regras do edital, mas elas são sugestões que, se vocês quiserem seguir, são sempre importantes, enfim, mas não são regras, né? Vocês não serão desclassificados, né? Como a Carla bem lembrou, isso não tem uma universalidade do portfólio, né? São sugestões, são caminhos, e que, enfim, acho que vale seguir e tal, mas também não é obrigatório, né? Aí uma outra pergunta que também acho que vai nesse sentido, cada trabalho tem que vir com um texto contando um pouco a história do trabalho específico? Sim, acho que até se a Carla quiser falar também. Por exemplo, tem edital que pede, né? Eu estou até ajudando uma amiga que é um edital que pede assim, você adicione uma foto e um texto, foto e texto, foto e texto. Super específico. Mas se não pedir, não precisa. O que você precisa ter em mente ou em mãos, de repente, é no começo do portfólio ou no final, colocar aquele parágrafozinho que você vai falar um pouco do seu trabalho. Mas às vezes é melhor não falar do que falar mal. Assim, falar de um jeito que não seja esclarecedor. Então, por exemplo, é gostoso, né? Como eu já falei, é gostoso ouvir o processo do artista, mas ele tem que estar bem escrito e é difícil. Então tem que ir elaborando melhor esses processos, sabe? Uma coisa que eu gosto muito também é quando tem o texto em primeira pessoa. Porque, por exemplo, se você está enviando um projeto para o EDP, é você que está fazendo o projeto, é você que está fazendo um texto, né? Melhor do que colocar assim, o trabalho de Carla Chain para o prêmio EDP, não faz muito sentido, assim, a partir do momento que a gente somos os sujeitos atuantes do projeto, né? Então, eu acho que, por exemplo, no portfólio, o meu, pelo menos, não tem texto. Não tem, assim, nem sobre eu falando sobre o meu trabalho, o que tem é texto de exposição já hoje, né? Mas antes tinha um ensaio que eu escrevi sobre todos os trabalhos, né? Eu acho que o artista, ele trabalha com uma poética que, se você falar um parágrafo sobre essa poética como um todo, ela é muito mais esclarecedora do que você entrar em cada trabalho. Por exemplo, tem um livro que ele é preto com miolo verde, da Rivane Neuschwander, que ele tem um verbete, sim, de cada trabalho. No sentido, os trabalhos da Rivane, você entender cada trabalho, o processo que ele foi feito, é muito importante para o trabalho dela. Então faz total sentido ter esse verbete, que é uma frase, às vezes, sobre cada trabalho. Mas aí você tem que ser autocrítico e ver se faz sentido mesmo para você explicar, ou só em um parágrafo você consegue resumir toda a sua poética. Certo, daí uma outra pergunta também. Séries, sequências de cenas de performance, rola colar mais de uma imagem na mesma página? Sim, e sobre performance e vídeo, é importante ter. Eu gosto de colocar de 3 a 9, por exemplo. Agora no meu livro eu coloquei 12 imagens, 12 estilos de um vídeo, porque a pessoa conseguindo ver a maioria dos estilos consegue ter uma leve ideia do que se trata o vídeo. Na performance, eu imagino quinta-feira que vocês vão aprender muito mais com elinhos, mas assim, vocês colocam, se nunca realizou, colocam os desenhos de como vão ser a performance e colocam um verbete, sim, de como é que ela vai acontecer. Isso, por exemplo, se vocês têm um trabalho e ele é branco sobre branco e quiser colocar em outra página um detalhe desse trabalho, é super bem-vindo. Agora, colocar. Às vezes tem que tomar cuidado na edição dessas imagens. Né? Uma performance, ela precisa, de repente, de 5 imagens, de 6 imagens para falar sobre como que ela acontece. Né? O vídeo, às vezes, se você colocar uma foto só, parece que é uma fotografia.
Aí você coloca lá estilos, né? Coloca embaixo assim do vídeo duração, tempo, cor, mudo e escreve a palavra estilos também, que é uma indicação de que aqueles são os estilos do vídeo. Então, na performance, sim, cabe contar uma narrativa, né? De um jeito bem narrativo, assim, de como que ela aconteceu, como que ela vai acontecer. Maravilha. Temos aqui uma outra, se é possível colocar fotos artísticas do próprio trabalho no portfólio, né? Não no sentido de uma foto apenas documental, mas que tenha já alguma interpretação da obra. É aquilo que a gente conversou um pouco, sendo Complicado. claro, né? Trazendo, ajudando a dar uma leitura do seu trabalho, eu acho que é válido. Uhum. Mas o que não pode é atrapalhar, né, nesse ponto. É, Se for uma coisa que acrescente, que a gente possa ver, ter uma leitura, né, que seja, que vá ajudar a gente a entender o seu trabalho, perfeito. Acho que não. Se for uma coisa que vá mais, que não seja necessária para nós entendermos, acho que aí não precisa, talvez não seja o momento. O Não Theo, sei acho se que a você Carla colocou uma concorda. palavra muito boa, necessária, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco autocrítica e, assim, é necessário? De repente você quer colocar uma foto, por exemplo, do seu ateliê. Foto do ateliê, assim, pode ser bacana, né? Porque se de repente você tem um desenho depois do outro, embaixo tem outro, tem aquela junção e você consegue ter escala dos trabalhos, né? Por exemplo, um Uhum. portfólio, às vezes tem um desenho de 10 por 10 e um de 100 por 100, de 1 metro por 1 metro. No portfólio eles vão ter quase o mesmo tamanho, mas se você tem uma foto assim de uma parede, do ateliê, é legal, né? Por exemplo, uma foto artística sobre o seu próprio trabalho é necessária? Você tem que se fazer essa pergunta. De repente ela acrescenta, assim, de repente ela vai vir num sentido de agregar alguma coisa. Mas assim, vai agregar? Se faça essas perguntas, assim. Tem que ser sempre no sentido da se vai ajudar, se vai agregar, né? Porque, enfim, o tempo é curto, né? O tempo de análise do portfólio também, então, nesse sentido, tudo o que contribuir para o entendimento, eu acho que está valendo, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui, para quem nunca fez uma exposição, mas tem uma produção, como faz o portfólio? Eu acho que um pouco no forno nos caminhos que a gente está dando, né? Trazer, deixando É, qual que é a tua ideia o mais claro possível, né? Trazendo fotos, trazendo textos, né? Texto, como a gente, como a Carla muito bem trouxe, eu também falei algumas vezes, o texto ele tem que ajudar a entender o trabalho. uhum. Por exemplo, Então, deixa eu pode ser um tirar texto. o fone daqui para eu conseguir mexer as mãos. Por exemplo, vou mostrar um exemplo de um portfólio que eu acho que tá bacana. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, pastinha. Posso fazer isso? A pastinha é Acho que tipo transparente, que tem as folhas soltas. Aí o júri vai pegar, vai tirar do envelope essas folhas, vai tirar essas folhas. A capa, por exemplo. Brisa, não sei se está assistindo, mas a capa. Tem nada na capa. Tem o nome da artista, portfólio. Se tiver imagem, aqui tem que tomar cuidado para não ser uma imagem que atrapalhe a leitura dos outros trabalhos ou que ela venha só ilustrar para ficar bonito. Lembra que assim, o portfólio não tem que ser bonito, ele tem que ser esclarecedor e as coisas têm que ser necessárias. Por exemplo, isso é uma fotografia, cerâmica e vidro. Olha o tamanho da imagem e olha o texto. Ela consegue, numa linha, tá vendo que a imagem é muito mais potente do que o texto? Então ele é mais forte, assim, nesse sentido, né? Por exemplo, instalação, vista geral. Isso aqui é na sala da casa dela, assim, sabe? Não é, mas assim, poderia ser. Se você tem um chão bonitinho ali, eu já comprei aquele carpete bem podre, assim, de feira, sabe? Que coloca no chão só para ter um fundo, um chão cinza, assim. Então, ele é, por exemplo, estilos de vídeo. Pode ter um monte numa página, assim a gente consegue ver um pouco do jeito que é construído o vídeo, né? Então, eu acho que é um jeito super objetivo, assim, né? Super clean, é, de mostrar o portfólio, de mostrar o trabalho, assim. Tem mais pergunta? Tem mais aqui uma pergunta importante, o nosso tempo está já acabando, a gente tem aí 9 minutos. Uma É. pergunta, como será o acompanhamento com os artistas finalistas, né? Nós vamos até onde os artistas estão. Essa é a ideia, né? Então, o artista pode morar no Rio Grande do Norte, pode morar em São Paulo, pode morar no Paraná, nós iremos.
até onde você, independente de haver ateliê ou não, né, muitas vezes não há, porque são artistas jovens, né, a ideia é justamente abrir uma porta, né, e não já pegar alguém que já está lá no panteão, e conhecer onde quer que você faça trabalho, seja no ateliê da faculdade, seja no quintal da sua casa, enfim, onde você está. E a partir daí acompanhando, conversando, vendo a viabilidade do projeto, a viabilidade de acordo com o espaço expositivo, né? Nós do júri faremos esse acompanhamento, né? Eu e os demais, né? Iremos até onde as pessoas estiverem, né? Faremos visitas, né? E a partir dessas conversas a gente vai adaptando o trabalho, né? Vai pensando melhor. E isso se dará através de viagens, né? Vamos ver como é que o coronavírus vai possibilitando isso, mas enfim, aí, provavelmente acontecerá. Então vamos ver ali como é que fica o cronograma, né? Ainda ninguém sabe muito bem como que vai acabar essa situação, mas sim, a ideia é essa, fazer esse acompanhamento e fazer essas conversas, né? É. Deixa eu Bom, ver alguém se... então me perguntando de novo a ficha técnica, né? Nome do artista, título, ano, série, material, dimensões, informações adicionais. Por exemplo, uma coisa também que é bom falar assim, só da ficha técnica, assim, como é que chama? Materiais de técnicas mistas. Técnicas mistas é uma coisa muito complexa, porque assim, é bom saber se é feito de glitter ou é ser feito de pó de carvão. Então, por exemplo, no Ramos, é importante saber que tanta de coisa, né, que tantos materiais tem embutidos naquele trabalho. Os materiais que você usa na obra já te direcionam para onde você, né, para sua produção conceitual do trabalho. Então, isso é muito importante de colocar, não só colocar técnicas mistas ou só que é uma escultura, que é uma pintura, mas dar uma trabalhada melhor nesses materiais. É isso, muito bem observado, isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Que na técnica mista é Uhum, uma coisa muito vaga, justamente, então quanto é. mais puder ajudar e esclarecer o propósito, o material, tudo melhor, assim. Então, tenho sempre em mente que o portfólio ele busca trazer uma compreensão melhor, né? Uhum. Da, enfim, acho melhor a gente ir, Passa se a muito Carla tiver mais... rápido, isso é, Passa muito são rápido, né? portfólio, gente, fiquem tranquilos que lá no Tomiotaki, lá no site, tem como fazer o portfólio para enviar para o edital, tá? Então fiquem tranquilos e se concentrem. Só mais uma coisa que acho que também é importante colocar, só procurar aqui a pergunta, porque acho que essa... É bom ter essas instalações que são só projetos, tem a sensação de acabar atrapalhando, de ficar uma coisa meio parecida com desleixo ou falta de trabalhos executados para mostrar. De maneira nenhuma, eu acho que é importante Mandem. você ter essa dimensão do projeto também, se não tem, a ideia justamente não é pegar, quando o artista jovem, então, que não precisa ter um trabalho já pronto, executado, não, é você mostrar qual é a ideia, a gente tem que entender qual é a ideia, o que você está Uhum. buscando, o que você está pensando, em que direção caminha a sua pesquisa. Então, acho que isso é o fundamental. Se está executado, se o projeto, enfim, se é bonito, se não é, a gente vai ver isso. Procure ser claro, a ideia do portfólio é passar a ideia de clareza para que a gente entenda o que você está querendo passar, o que você está querendo pesquisar. Então, acho que vai muito por aí. Se a Carla tiver algo a acrescentar, temos 5 minutos. Não, eu acho que até para esse tipo de digital, principalmente, é muito legal fazer um projeto que não existe. Porque é um lugar que você tem condições de produção e expográficas, né, como eu havia colocado, que às vezes você não vai conseguir realizar num salão que é uma exposição coletiva um pouco mais apertada de espaço. Então, tem 3 trabalhos para mandar. Manda um que é um projeto que você sabe que vai ser difícil, assim. Eu gosto de mandar projetos arriscados, assim, sabe? E aí depois, se passar, você fala assim, ai meu Deus, passou, como que eu resolvo isso agora? Aí vai ter o acompanhamento, que eu acho incrível, esse acompanhamento também dos curadores. Então, eu acho que se concentrem e com um bom portfólio e bons projetos, é só mais uma etapa que a gente vai conquistando para ter para ser comunicados. Bom, acho que ficamos por aqui. Eu É, lembro a vocês de que as inscrições foram prorrogadas até o dia 8 de maio. Então, por favor, se inscrevam, vale muito a pena.
É uma iniciativa muito legal, não tenham medo de repente, se mora em outra região. A ideia é justamente trazer gente do Brasil inteiro, trazer diferentes olhares, diferentes pessoas. E essa live ela vai ficar disponível 24 horas, depois nós vamos disponibilizá-la no nosso YouTube, para quem quiser assistir, eventualmente esquecer alguma coisa, não pegou alguma informação, poder vê-la com mais calma. E agradeço a vocês por terem assistido, um prazer conversar com vocês. A live ela vai ficar disponível. E na quinta-feira teremos a nossa última live, né, que é com o Elilson, que vai falar justamente, né, a questão da performance, justamente, né, o Elilson, ele é um artista que participou da última edição do prêmio, foi um dos premiados, né, e daí será a última conversa dessa sequência. Gostaria de agradecer muito a Carla, acho que pelas dicas, pelos comentários. Pelas Sempre muito burocracias. pelas burocracias que são importantes, e convido vocês, a quem não conhece, conhecer o trabalho dela, que é um trabalho muito legal, muito interessante também. Também sempre ajuda, né? Sempre legal a gente conhecer como que os artistas estão pensando, como estão vendo. E é isso, até 8 de maio as inscrições, se inscrevam e vejo vocês na quinta-feira. Obrigada, Então, Theo, obrigada a toda a equipe obrigado, também Carla. da Tomi, e boa sorte a todos. E obrigada por ter assistido aí, todo mundo. Então tá certo. Tá Muito bom. obrigado, gente. Obrigada. Tchau.